Fala, turma! Beleza? Vamos para mais uma aula de química? Não vou falar e aí, galerinha do canal, porque eu não sou o Felipe Neto, né? Tô bem longe disso. Mas serve também para a gente conversar sobre química. Também não vou falar para curte aí o vídeo, aciona o sininho. Não, nada disso. Foca na aula. Aqui é química raiz. Eu, você, o quadro e o pincel. A aula de hoje é sobre estrutura do átomo. Basicamente, vamos falar da eletrosfera. Para dar início da aula, toca a sirene que a gente vai falar sobre química. Sirene acionada, aula iniciada. Vem comigo para o quadro, vamos falar hoje sobre a estrutura do átomo, a eletrosfera. Já vimos em aulas anteriores que no núcleo do átomo nós temos as partículas prótons e nêutrons. Na eletrosfera, por sua vez, estão os elétrons. E essa é a parte mais importante do átomo, a eletrosfera. Por quê? Mais para frente, nós vamos estudar as ligações químicas. E as ligações químicas ocorrem entre a eletrosfera de um átomo e a eletrosfera do outro. Mais precisamente, a última camada de um átomo e a última camada do outro átomo. Por isso, é tão importante eu compreender bem como é a eletrosfera de um átomo. Quantas camadas ele tem, como os elétrons se distribuem dentro destas camadas e, principalmente, quantos elétrons existem na última camada. Porque são estes elétrons, os elétrons que a gente chama de elétrons de valência, que fazem ligações químicas. Então vamos compreender bem, estudar com detalhes a eletrosfera do átomo, compreender como os elétrons se distribuem dentro dessa eletrosfera, para mais para frente nós não termos dificuldades nas ligações químicas. Bom, a eletrosfera de um átomo ela é dividida primeiramente em camadas ou níveis eletrônicos. Vem para o quadro. Camadas ou níveis de energia. Os elétrons estão distribuídos em camadas na eletrosfera do átomo. Fiz um desenho aqui bem rudimentar. Isso aí mostra meus dotes de desenhista. O átomo com o seu núcleo, um ponto pequeno central, onde estão os prótons e os nêutrons. Em torno desse núcleo, a grande eletrosfera. Só para lembrar, a eletrosfera ela varia de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo do átomo. É bem grande mesmo. E é nessa eletrosfera, divididas em camadas eletrônicas ou níveis de energia, onde estão os elétrons. As camadas ou níveis de energia são no máximo 7. Temos átomos bem pequenos, que só têm uma camada. Exemplo deles, o hidrogênio, o hélio, só tem uma camada. E temos átomos bem grandes, que têm até 7 camadas. Se você analisar a tabela periódica, fica até fácil localizá-los. Esses átomos são distribuídos na tabela periódica de acordo com o número de camadas eletrônicas que ele tem. Os átomos que estão no primeiro período da tabela periódica, na primeira linha horizontal, no caso o hidrogênio e o hélio, eles só têm uma camada. Os átomos que estão no segundo período, ou seja, na segunda linha horizontal da tabela periódica, são os átomos, elementos, que têm 2 camadas. E assim por diante. Se você observar, a tabela periódica tem 7 períodos, 7 linhas horizontais. Por quê? Porque os maiores átomos que conhecemos até hoje são os átomos que têm 7 camadas eletrônicas. E elas têm nomes. Os nomes das camadas eletrônicas são K, L, M, N, O, P, Q. Espero que você já saiba o alfabeto. Se sabe o alfabeto, fica fácil lembrar o nome das camadas. Começando pela letra K e indo até a letra Q. Detalhe, olha para o desenho. A camada K será sempre a menor de todas. A primeira, a mais próxima do núcleo. É a primeira camada onde os elétrons entram. Qualquer átomo, desde o menorzinho, o hidrogênio, até o maior, ele sempre terá a camada K. Então não esqueça disso. As camadas têm nome de K a Q, mas começando sempre pela mais próxima do núcleo.
Vem para o desenho. Aqui é o núcleo do átomo, onde estão os prótons e os nêutrons. Aqui são as camadas eletrônicas, as camadas de energia da eletrosfera, onde os elétrons se encontram. A mais próxima do núcleo é a camada K, e assim por diante. A segunda é a L, a M, a N, a O, a P e a Q. Esta é a sequência de nome das camadas. É assim que eu identifico as camadas de energia da eletrosfera de um átomo. A camada K é a mais interna e à medida que eu vou me afastando do núcleo, eu nomeio as demais. K, L, M, N, O, P e Q. A sequência de letras do alfabeto. Primeiro conceito, então, camadas ou níveis de energia. As camadas ou níveis, por sua vez, se dividem em subcamadas ou subníveis. E estes são de 4 tipos. São os subníveis do tipo S, P, D ou F. Então vamos lá. Na eletrosfera do átomo, os elétrons estão distribuídos em camadas. Já dizia Bohr, os elétrons não estão em qualquer lugar da eletrosfera. Eles estão em uma camada específica. Ou está na camada K, ou na L, ou na M. O elétron não pode ficar entre uma camada e outra. Ele está em uma camada bem definida. Definindo a camada onde o elétron está, dentro dessa camada ele está em uma subcamada ou subnível, que pode ser do tipo S, P, D ou F. Dentro do subnível, aí vem o terceiro conceito, dentro do subnível ou subcamada, o elétron está dentro do orbital. O que é orbital? A definição está no quadro. Acompanha comigo. Orbital é a região de maior probabilidade de eu encontrar o elétron. Repetindo, orbital é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Região de maior probabilidade. O elétron hoje é conhecido como uma partícula onda. O elétron não é uma bolinha. O elétron é uma partícula onda. Então eu não consigo dizer exatamente onde o elétron está. Por essa razão, eu defino o conceito de orbital. Orbital é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Eu não sei exatamente onde ele está, mas sei que ele está ali, naquela região. Esta região chama-se orbital. Uma coisa interessante. Dentro de um orbital cabem, no máximo, 2 elétrons. Ou o orbital está vazio, ou o orbital tem 1 elétron, ou ele tem 2. Não existe orbital com mais de 2 elétrons. Desta forma, nós representamos o orbital por um quadradinho. E nesse quadradinho podem ter, no máximo, 2 elétrons. Como que eu represento isso? Vamos padronizar a partir de agora. Os 2 elétrons dentro de orbital eu vou representar dessa forma. O primeiro elétron a entrar no orbital será sempre um elétron com uma setinha para cima. Nós ainda vamos definir o que significa isso. Será o número spin. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Vamos apenas combinar que dos 2 elétrons que cabem dentro de um orbital, o primeiro a entrar vai sempre ser representado dessa forma, com uma setinha para cima, como se ele estivesse girando, apontando para cima. Usa esta referência que vai te ajudar. O segundo elétron a entrar num orbital, eu vou sempre representar com uma setinha para baixo, indicando que ele está girando para baixo. Então, está combinado entre nós que os 2 elétrons de um orbital serão representados dessa forma. O primeiro que entra com a setinha para cima, o segundo que entra com a setinha para baixo. Toda vez que você identificar uma caixinha dessa, entenda que isso é um orbital. E o orbital é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron que está dentro de um subnível. Este subnível, por sua vez, está dentro de um nível ou camada eletrônica. Então já começo a ter uma noção do que é a eletrosfera de um átomo. A eletrosfera de um átomo ela é dividida em camadas, que eu posso dizer que são as casas do elétron. O elétron ele tem uma casa. Pode ser a casa K, a casa L, a casa M, que são as camadas. Cada casa tem seus cômodos, como toda casa, inclusive a sua. Tem casas pequenas, que têm poucos cômodos. Tem casas maiores, que têm muitos cômodos. No átomo, eu chamo os cômodos de subníveis. Então, o elétron, ele mora numa casa, ou camada. Dentro desta casa, ele está dentro de um dos cômodos da casa, que eu chamo de subnível. E em cada um dos cômodos, eu tenho
casinhas, eu tenho caminhas, vamos chamar de beliches, onde o elétron dorme. Por que beliche? Porque o orbital, que é o meu beliche, cabem no máximo 2 elétrons. Olha como fica fácil eu localizar um elétron. Toda vez que eu perguntar para você onde está determinado elétron, você vai ter que me dizer 4 informações. Qual é a casa que ele mora? Em qual cômodo da casa ele está? Em qual beliche ele se encontra? Se ele está dormindo em cima ou se ele está dormindo embaixo desse beliche. Vamos falar em termos químicos? Qual é a camada? Qual é a subcamada ou subnível? Qual o orbital? E se ele tem setinha para cima ou setinha para baixo dentro desse orbital. Qual é a casa? Qual é o cômodo? Qual é o beliche? E se ele dorme em cima ou se ele dorme embaixo. É uma maneira interessante de a gente fazer uma metáfora com a localização do elétron, já que o nosso objetivo agora, aqui nesta aula, é localizar o elétron na eletrosfera do átomo. Bom, os subníveis são 4, S, P, D e F, representados sempre por letras minúsculas, como nós vimos agora há pouquinho no quadro. Os subníveis, eles têm tamanhos diferentes, já está até desenhado ali no quadro. O subnível S, ele é o menor de todos. O subnível P, um pouquinho maior. O D, maior ainda. E o F é o maior de todos. Como que eu comparo o tamanho deles? Acompanha no quadro. Todos eles têm um número ímpar de orbitais. Lembra que o orbital eu represento por um quadradinho? Então pronto. Todo subnível tem número ímpar de orbitais. Ou tem 1, que é o S, ou tem 3 orbitais, que é o P, ou tem 5, que é o D, ou tem 7, que é o maior de todos, o subnível F. Dentro de cada orbital, cabem no máximo 2 elétrons. Então eu já sou capaz de dizer, de saber, inclusive, qual é a capacidade máxima de elétrons que cabe dentro de cada um dos meus subníveis. Vamos para o quadro? Subnível S, P, D e F. Os 4 tipos de subníveis que eu posso ter na minha eletrosfera. O subnível S é o menor de todos. Só tem um orbital. Neste orbital, cabem no máximo 2 elétrons. Um dormindo em cima, outro dormindo embaixo. O subnível S, então, comporta no máximo 2 elétrons. Pergunto, o subnível S pode ter apenas um elétron? Pode. No máximo terá 2, mas pode ter somente um também. S2 é um subnível S preenchido completo com os 2 elétrons que cabem nele. S2. O subnível P, que possui 3 orbitais, quantos elétrons ele comporta no máximo? Acompanha comigo. O subnível P pode ter apenas um elétron. Seria esse. Lembra que nós combinamos? O primeiro elétron a entrar no orbital será sempre o de setinha para cima. Isso é uma regra, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, chama-se regra de Rand. E ela nos ensina a preencher um subnível. No subnível P, por exemplo, podem entrar até 6 elétrons. Mas pode ser que entre um só, pode ser que entre só 2, e assim por diante. E não entra aleatoriamente em qualquer lugar. Pela regra de Rand, que nos ensina a preencher um subnível, eu sempre obedeço a seguinte sequência. Os primeiros elétrons a entrar sempre entram com a setinha para cima. Sempre da esquerda para a direita. Então vamos supor que no subnível P, que eu estou preenchendo agora, só tem um elétron. Este um elétron estará localizado obrigatoriamente no orbital da esquerda e com setinha para cima. Se este subnível tiver 2 elétrons, o segundo elétron estará obrigatoriamente no orbital do meio, com a setinha para cima. Isso é a regra de Rand. Se o subnível P, que eu estou preenchendo, tiver 3 elétrons, o terceiro elétron obrigatoriamente estará no orbital da direita com setinha para cima. Veja, tem um subnível agora semi-preenchido, com a metade da sua capacidade máxima preenchida. O subnível P comporta no máximo 6 elétrons, já que ele tem 3 orbitais. Vamos continuar completando? Vamos supor que estou diante de um átomo que tem subnível P e dentro desse subnível tem 4 elétrons. Este é o primeiro a entrar, este é o segundo, este é o terceiro e obrigatoriamente o quarto elétron a entrar seria este. Olha que interessante. Já que eu preenchi todos os orbitais com os elétrons com setinha para cima, o próximo teria que entrar com setinha para baixo. E pela regra de Rand, o primeiro a entrar é sempre o da esquerda.
na sequência de preenchimento. Se eu estiver diante de um átomo, agora, um outro caso, que o subnível P dele tenha 5 elétrons. Qual é o quinto elétron a entrar? Se 4 já entraram, o quinto elétron, obrigatoriamente, é este aqui. Ele entra no orbital do meio, com setinha para baixo. E agora a situação extrema. Estou diante de um átomo cujo subnível P está totalmente preenchido, com o máximo de elétrons que ele pode ter, que são 6. Então, os 6 elétrons estariam distribuídos assim. E o subnível P, o máximo que ele comporta são 6 elétrons. Eu represento dessa forma. Subnível P com o expoente 6. Eu estou dizendo que dentro dele tem 6 elétrons. Seguindo a mesma lógica, o subnível D, que é maior que o P, tem 5 orbitais. Se ele tem 5 orbitais e cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, o subnível D terá 10 elétrons. Esta é a capacidade máxima do subnível D. E como eu preencho o subnível D? Pela regra de Rand. Mesma lógica. Começa sempre da esquerda para a direita. Início, dou preferência aos elétrons com setinha para cima. Só depois os elétrons com setinha para baixo. Vamos preencher? Dos 10 elétrons que comporta o subnível D, o primeiro a entrar é obrigatoriamente este daqui. Entra no orbital da esquerda com setinha para cima. Isso tudo tem nome. Chama-se números quânticos. Número quântico que indica o orbital, número quântico que indica a setinha para cima ou para baixo. Isso tudo nós veremos um pouco mais para frente em outra aula. Mas só para a gente já ir compreendendo a sequência de preenchimento de um subnível. D, subnível D com 10 elétrons. Este foi o primeiro a entrar. Este obrigatoriamente é o segundo. Este é o terceiro, o quarto, o quinto. Este foi o sexto elétron a entrar. Este o sétimo, este o oitavo, o nono e o décimo. Esta ordem de preenchimento é muito importante. Você vai já entender por quê. Cada átomo tem um determinado número de elétrons. E eu tenho que saber qual foi o primeiro a entrar, o segundo, o terceiro e, principalmente, qual foi o último elétron a entrar naquele átomo. O último elétron a entrar no átomo eu chamo de elétron de valência. Ele vai ser o primeiro a ser usado na hora de fazer uma ligação química. Se o átomo vai perder, se o átomo vai ganhar elétron ou compartilhar, é este elétron de valência o primeiro a ser utilizado. Por isso eu tenho que saber a sequência de preenchimento dos elétrons de um átomo. Combinado? Vamos preencher o último subnível, subnível F, o maior de todos. Ele tem 7 orbitais. Se tem 7 orbitais, qual é a capacidade de elétrons máxima para ele? 14. Porque cada orbital cabe em 2 elétrons. Então o subnível F, que é o maior de todos, nele cabem até 14 elétrons. Como é que eu preencho ele? Simples. Dá até para fazer mais rápido. Este é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo elétron a entrar. Continuando, este é o oitavo, o nono, o décimo primeiro, o 12º, o 13º e o 14º elétron a entrar. Pronto, esse subnível está completo, com a sua capacidade máxima de elétrons. Recapitulando, a eletrosfera de um átomo ela é composta por camadas eletrônicas, camadas ou níveis de energia. Cada camada ela é formada por subcamadas ou subníveis, que são de 4 tipos: S, P, D e F. Os subníveis tem alguns que são bem pequenininhos, o S. Tem alguns que são bem grandões, o F. Na sequência, o subnível S, menor de todos, tem um orbital apenas dentro dele. O subnível D, 3. O subnível P, 3. O subnível D tem 5 e o subnível F tem 7 orbitais. Sempre número ímpar. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Desta forma, eu sei que o subnível S cabem 2 elétrons dele no máximo, o P cabem 6, no D 10 e no F 14. Essas informações são muito importantes para que eu possa entrar num conceito muito interessante, que é o do diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling é ele que nos ajuda e nos orienta a definir de que forma os elétrons estão distribuídos dentro da eletrosfera de um átomo. E este é o nosso próximo assunto ainda nesta aula. Fica aí e nos acompanhe. Bom, agora que a gente já entende o conceito de camadas, subcamadas, orbitais, vamos dar um passo a mais na nossa matéria. Entender o diagrama de Linus-Pauling. Para que serve o diagrama de Linus-Pauling? Ele serve para definir para nós
de que maneira os elétrons são distribuídos dentro do átomo. Vem para o quadro. O diagrama de Linus-Pauling ele define a forma como os elétrons são distribuídos na eletrosfera de um átomo. Ou seja, ele fala sobre a distribuição eletrônica, distribuição dos elétrons. Não é tão complicado de entender isso. É evidentemente que vai exigir de você um pouquinho de prática. E a prática você vai obter fazendo exercícios. Mas construir o diagrama de Linus-Pauling ajuda muito na hora de fazer exercícios e questões sobre distribuição eletrônica. Como eu começo a construção do diagrama de Linus-Pauling? É simples. Primeiro você tem que lembrar quais são as 7 camadas que existem nos átomos. Da camada K até a camada Q. Uma informação nova para você é o seguinte: qual é a capacidade máxima de cada uma das camadas? Qual é a quantidade máxima de elétrons que cada camada comporta? E essa informação está aqui. Isso sim é uma informação nova que você precisa ter com você. A camada K é a menor de todas. Nela cabem no máximo 2 elétrons. A camada L comporta até 8 elétrons. Perceba que eu estou colocando aqui a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada uma das camadas. Continuando. A camada K, a camada L, a camada M comporta no máximo 18 elétrons. Não significa que ela tenha 18. Ela pode ter até 18. A camada N e a camada O são as duas maiores camadas dos átomos. Elas podem ter até, no máximo, 32 elétrons cada uma delas. A camada P, a sua capacidade máxima é de 18. E a camada Q, a sua capacidade máxima é de 8 elétrons. Então, estes números você tem que ter com você guardado. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. São os limites máximos de elétrons que cabem em cada uma das camadas eletrônicas. Já com base nessa informação, tendo em mãos essa informação, eu consigo agora começar a construir o diagrama de Linus-Pauling. Por quê? Vamos recordar. São 4 subníveis possíveis que podem compor a camada. Uma camada pode ter 1, 2, 3 ou até no máximo 4 subníveis. Dentro desses subníveis é onde estão os elétrons. E eu tenho ali, colocado ao meu lado, a capacidade máxima de cada um dos subníveis. De acordo com essa informação, não é complicado de eu entender, por exemplo, que a camada K, que só comporta 2 elétrons no máximo, ela só tem um subnível. Qual subnível é esse? O subnível S. O subnível S é aquele subnível menor de todos, onde cabem no máximo 2 elétrons. E eu represento aqui em cima, 2 elétrons. Os 2 elétrons da camada K estão necessariamente dentro do subnível S. Mesmo raciocínio, continuando. A camada L, uma camada um pouquinho maior que a K, nela cabem até 8 elétrons. Como estes 8 elétrons da camada L podem estar distribuídos? Simples. Dos 8, 2 estão no subnível S. E os outros 6 estão no subnível P, somando os 8 elétrons que cabem na camada L. A camada M, que é a terceira camada, nela comportam até 18 elétrons. Como esses 18 elétrons podem estar distribuídos na camada M? Simples. 2 no subnível S, 6 no subnível P e 10 no subnível D, somando 18. Vou escrever. Na camada M, que comporta até 18 elétrons, ela tem dentro dela um subnível S, um subnível P e um subnível D. 10 mais 6 mais 2 dá os 18 elétrons que eu preciso para a camada M. Lembra que eu fiz uma comparação chamando as camadas de casa? Pois bem, eu tenho as casas do elétron. Tem casas pequenas, com 1/4 apenas. Tenho casas um pouquinho maior, com 2/4. Casas com 3/4. E casas ainda maiores, como por exemplo a camada N. É uma casa que cabe até 32 elétrons. Para comportar esses 32 elétrons, eu preciso obrigatoriamente dos 4 subníveis. No subnível S, eu tenho 2 elétrons. No P, tenho 6. No D, tenho 10. E no F, eu tenho 14 elétrons. 14 mais 10 mais 6 mais 2 somam os 32 elétrons que cabem na camada N.
A camada O é do mesmo tamanho da camada N, portanto ela tem o mesmo número de quartos, o mesmo número de cômodos, o mesmo número de subníveis. A partir da camada P, elas voltam a diminuir de tamanho. A camada P comporta no máximo 18 elétrons. Ela é do mesmo tamanho da camada M, portanto ela tem 3 quartos, 3 cômodos, 3 subníveis. O subnível S, que comporta 2 elétrons, o subnível P, que comporta 6, e o subnível D, que comporta 10 elétrons. A última camada, a camada Q, ela também é pequena, só cabem 8 elétrons dentro dela. Estes 8 elétrons estão distribuídos, 2 no subnível S e 6 no subnível P. Se você somar esse total de elétrons aqui, você vai ver que dá 118 elétrons. Não é uma coincidência. Se você for na tabela periódica, as mais atuais, você vai ver que ela tem 118 elementos químicos. O elemento químico hidrogênio, que tem 1 elétron, e vai até o último, que eu nem sei o nome, que tem 118 elétrons. Este diagrama de Linus-Pauling está atualizado e ele consegue explicar a distribuição eletrônica, a distribuição dos elétrons desses 18 tipos de átomos diferentes que tem na tabela periódica. Então este diagrama de Linus-Pauling ele está atualizado, porém não vai ser assim para sempre. Vai chegar um dia, talvez um de vocês, que vai conseguir sintetizar, ou encontrar, ou descobrir um elemento químico cujo número atômico seja 119, que tenha 119 prótons e, portanto, 119 elétrons. E aí, meus amigos, esse diagrama precisará ser atualizado. Só para vocês saberem, quando eu estudei isso lá no meu primeiro ano, não faz muito tempo assim, não sou tão velho, mas naquela época, a minha camada Q só tinha 2 elétrons, não tinha 8 ainda. Por quê? Porque naquela época não havia sido sintetizado ainda 118 elementos químicos. Era menos. Então eu precisava de um diagrama de Linus-Pauling menor para explicar os elementos químicos que existiam naquela época. Hoje já temos 118 e a camada Q já cresceu um pouquinho. Fica até o desafio para você. De acordo com o diagrama de Linus-Pauling que aqui temos, onde será que estará o elétron de número 119? Aqui eu consigo dizer com precisão em qual camada, em qual subcamada, em qual orbital estão 118 elétrons. Na ordem em que eles entraram. E o de número 119? Onde será que ele vai entrar? Em qual camada? Em qual subnível? O diagrama de Linus-Pauling ele é capaz de nos mostrar isso de acordo com a sua projeção. Mas fica para um desafio futuro. Vamos concluir a construção desse diagrama. E é importante você saber por que estou fazendo isso. O diagrama de Linus-Pauling ele é útil para mim dizer como os elétrons de um átomo, seja um átomo pequenininho ou um átomo grandão, como os elétrons deles estão distribuídos, camada por camada, subnível por subnível, orbital por orbital. Porque eu preciso saber, na hora de fazer uma ligação química, quem é o elétron de valência, quem são os elétrons da última camada, porque são eles que participam das ligações químicas. Bom, para concluir o nosso diagrama de Linus-Pauling, só mais um detalhe. Perceba que todas as camadas têm subnível S. Algumas têm subnível P, outras D e 2 delas têm subnível F. Eu preciso, então, dizer qual subnível é de qual camada. Como que eu vou fazer isso? Apenas colocando um número na frente, para identificar de qual camada é aquele subnível. As camadas de K a Q, vou numerá-las de 1 a 7, na sequência lógica. Camada 1, camada 2, 3, 4, 5, 6 e camada 7. Portanto, eu vou dizer que este subnível é o subnível S da camada 1, que é a minha camada K. Estes subníveis são os subníveis que pertencem à camada 2, que são a minha camada L, e assim por diante. Só para eu poder diferenciar. Este é o subnível S da primeira camada, este é o subnível S da segunda camada, e assim por diante. Aqui na camada M, eu vou dizer que ela é a terceira camada. A outra, a N, vou dizer que é a camada de número 4, ou quarta camada. A camada O, vou dizer que é a quinta camada, ou camada número 5.
A próxima, a P, vou dizer que é a camada de número 6. E a última, vou dizer que é a sétima camada, ou camada de número 7. O diagrama de Linus Pauling está quase pronto, quase concluído. O último detalhe agora. Já sei como os elétrons são divididos em camadas e subníveis, está lá. Agora, qual é a sequência com qual ele entra nos átomos? Eles entram nos átomos, os elétrons. Existe uma sequência lógica. Entra do subnível de menor energia para o de maior energia. É sempre assim na natureza. As coisas, os átomos, os elétrons, a matéria busca sempre a situação de menor energia. Então os elétrons vão entrar sempre primeiro nos subníveis de menor energia. E à medida que vai preenchendo os átomos, os últimos elétrons a entrar sempre ocuparão as posições de maior energia. Eu chamo isso de distribuição eletrônica por subnível de energia. É assim, é esta distribuição que o diagrama de Linus Pauling me explica. E ela é simples. Vou passar retas paralelas até em vermelho para destacar para você, para mostrar a sequência como os elétrons preenchem a eletrosfera de um átomo. As duas primeiras retas eu vou riscar apenas um subnível. Perceba, a primeira reta vou cortar o subnível 1s. Cortei. A segunda reta, paralela à primeira, vai cortar também somente um subnível, o subnível 2s. Pronto. A partir desse momento, vou escrever retas paralelas a essas duas primeiras. E elas indicarão a sequência com que os elétrons preencherão a eletrosfera de um átomo qualquer. Acompanhe comigo. A primeira reta cortou o subnível 1s2. A segunda cortou o 2s2. A terceira tem que ser paralela também. E vai cortar o 2p6 e depois o 3s2. Terminou uma, continua na outra. 2p6, 3s2, a outra paralela corta aqui. 3p6, 4s2. Terminou aqui, continua na próxima. 3d10, 4p6, 5s2. Terminou aqui, continua na próxima. 4d10, 5p6, 6s2. Terminou aqui, continua na próxima. 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Terminou, continua na próxima. 5f14, 6d10 e 7p6. Pronto. Esta é a sequência do diagrama de Linus Pauling. Ela mostra para mim como os elétrons preenchem a eletrosfera de um átomo. Começa daqui, meus amigos. Começa deste ponto. E vai terminar aqui, se estivermos falando do maior átomo de todos, o que tem 118 elétrons. Acompanha o raciocínio. Começa nessa seta, terminou, começa na próxima. Começa aqui, terminou, começa para a próxima. E assim por diante. Este diagrama mostra para mim a sequência do preenchimento dos elétrons de um átomo. Vamos ver? No próximo quadro, vamos ver alguns exemplos de átomos e fazer a distribuição eletrônica deles. Vamos lá. Aproveitei o diagrama de Linus Pauling que já estava no quadro e coloquei alguns exemplos de elementos químicos onde faremos a distribuição eletrônica deles. Veja, tendo o diagrama de Linus Pauling como referência, importante que você monte um diagrama igual a esse no seu caderno também, até para você treinar. Quero saber como os elétrons do hidrogênio estão distribuídos. Pela representação, a gente sabe que o hidrogênio tem um próton. Esse aqui é o número atômico dele. Um próton. E em todo átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Portanto, o hidrogênio tem apenas um elétron. Onde está esse único elétron do hidrogênio? De acordo com o diagrama de Linus Pauling, o elétron começa a preencher um átomo pela camada 1, subnível S da camada 1. Portanto, o hidrogênio terá o seu primeiro elétron na camada 1, subnível S. Quantos elétrons ele tem? 1. No subnível S, cabem até 2. Como ele só tem 1, esse 1 fica lá. A distribuição eletrônica do hidrogênio, portanto, será 1s1. O único elétron do hidrogênio está na camada 1, no subnível S. Quer saber em qual orbital? A gente até consegue mostrar. Vou colocar em vermelho, só para destacar. Este elétron do hidrogênio está neste orbital, que é o orbital S. Lembra? No subnível S só cabe um orbital. E é o elétron com setinha para cima, porque é o primeiro a entrar.
Vamos ver o segundo exemplo. Ele quer saber como estão distribuídos os 8 elétrons do oxigênio. O oxigênio tem 8 elétrons. Como eles estão distribuídos? Vamos lá, diagrama de Linus-Pauling. Começa daqui. 2 elétrons estão aqui, então 1s2. 1s2. São 8 no total, então continua. Terminou esse, próximo. 2s2. 2s2. Até agora eu tenho 4 elétrons. 4 elétrons. Ainda faltam mais 4, porque são 8 no total. Continua. Terminou aqui, passa para o próximo. 2p. 2p. Neste subnível P cabem até 6 elétrons. Mas no oxigênio só tem 4. Por que 4? Veja a soma dos expoentes. O oxigênio tem 8 elétrons. 2 estão aqui. 2 estão aqui. 4 estão lá. Fechou. Completou os 8. Os 8 elétrons do oxigênio. De acordo com a distribuição eletrônica que nós fizemos agora, você sabe, olha para mim, o oxigênio tem 2 elétrons na camada 1. Quem é a camada 1? É a camada K. Na camada K, o oxigênio tem 2 elétrons. A camada 2 é a camada L. Na camada L, o oxigênio tem 6 elétrons. Na camada L, o oxigênio tem 6 elétrons, sendo que 2 estão no subnível S dela e 4 estão no subnível P dela. O oxigênio, portanto, é um elemento que tem 2 camadas eletrônicas. A camada K com 2 elétrons e a camada L com 6, somando os seus 8. É para isso que serve o diagrama de Linus-Pauling. Cloro. O cloro tem 17 elétrons. Como estão distribuídos os 17 elétrons? Bom, vou fazer a distribuição eletrônica respeitando o diagrama de Linus-Pauling até chegar na soma de 17. Vem comigo. 1s2, 2s2, 2p6. Opa, até agora deu 10. Continua. 3s2, deu 12. Faltam 5. 3p, 5. Pronto. Essa é a distribuição eletrônica do cloro. Conta comigo. 2 com 2 com 6, com 2 com 5, deu 17 elétrons. É o número de elétrons do cloro. Agora você sabe que o cloro, por exemplo, tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L. O número 2 indica camada L, lembra disso? E o cloro tem 7 elétrons na sua terceira camada, que é a camada M. 7 elétrons. Opa! Então, com a distribuição eletrônica feita a partir do diagrama de Linus-Pauling, eu sou capaz de entender quantos elétrons tem em cada uma das camadas do átomo de cloro. Olha para o quadro. O cloro tem 17 elétrons. 2 deles estão na camada K, 8 na camada L e 7 estão na sua terceira e última camada. Já sei, portanto, que o cloro tem 7 elétrons na última camada. Essa informação vai ser muito importante lá quando eu for estudar ligações químicas. Continua. O sódio, metal sódio, tem 11 elétrons. Como estão distribuídos os seus 11 elétrons? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 2 mais 2 mais 6, deu 10. Falta 1. Seguindo aqui, o próximo subnível é o 3s. 3s1. Pronto, deu 11. Os 11 elétrons do sódio estão distribuídos dessa forma. Pergunto para você, quantas camadas tem o sódio? 3. Ele tem a camada K, ele tem a camada L e ele tem a camada M. Na camada K, ele tem 2 elétrons. Na camada L, ele tem 8 elétrons. Na camada M, ele tem 1 elétron. É para isso que serve a distribuição de Linus-Pauling. É para isso que serve a distribuição eletrônica de Linus-Pauling. Porque lá em ligações químicas, eu vou precisar saber quantos elétrons tem na última camada de cada elemento, para saber o tipo de ligação que ele faz, tá? Último, para encerrar a aula de hoje. O átomo de carbono tem 6 elétrons, distribuídos dessa forma. 1s2, 2s2, 2p2. Aí, professor, mas não é 2p6? 6 é a quantidade máxima que ele comporta. Ele pode ter só 1, pode ter 2, pode ter 3, 4, 5 e no máximo 6. No caso, o carbono tem 6 elétrons. 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Fechou 6. Quantas camadas o carbono tem? 2. Na camada K, ele tem 2 elétrons. E na camada L, ele tem 4 elétrons. Olha que legal.
Na camada L, o carbono tem 4 elétrons. Vamos mais a fundo? Como esses elétrons da última camada do carbono estão distribuídos? Simples. 2 estão no subnível S. Quem lembra? O subnível S ele só tem um orbital. E os seus 2 elétrons estão distribuídos nele. Como que eles estão? Um para cima, um para baixo. Lembra disso? E o subnível P? O subnível P tem quantos orbitais? 3. O subnível P tem 3 orbitais. Neste subnível P, quantos elétrons tem aí, no caso do carbono? 2 elétrons. Como que eu preencho? Regra de Rand. 2 elétrons dentro do subnível P. Está aqui o subnível P. 1 elétron, 2 elétrons. Os 2 primeiros elétrons vão entrar. Sempre da esquerda para a direita e começando pelos elétrons com setinha para cima. Pronto. Já sei como é a distribuição eletrônica, no caso aqui, da última camada do carbono, que é o que me interessa no próximo capítulo, capítulo de ligações químicas. A partir daqui, você é capaz de pegar qualquer elemento químico da tabela e fazer a distribuição eletrônica dele, sempre tentando focar quantos elétrons ele tem na última camada. Use o diagrama de Linus Pauling para isso e divirta-se fazendo a distribuição nos mais diferentes elementos químicos que você encontrar na tabela periódica. A gente se encontra na próxima aula, avançando um pouco mais na matéria, falando sobre números quânticos. Até já!